Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, estamos no segundo programa falando sobre este livro, No Caminho Certo Após uma Cirurgia Cardíaca, o que você precisa saber. Estou batendo um papo com a minha querida amiga Joyce Silva, comunicadora, cantora. Se eu for falar todo o seu currículo, eu vou gastar o programa inteiro, Joyce. Então, estamos agora conversando sobre esse livro para aqueles pacientes que serão submetidos a uma cirurgia cardíaca. Vou deixar com você, Joyce, para a gente continuar no nosso bate-papo. Então, vamos lá. Estávamos falando, doutor, sobre as ilustrações desse livro, que são maravilhosas, de fácil entendimento, e eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho sobre essas ilustrações. Bem, eu vou te contar historicamente o que aconteceu. Eu tinha o texto, tinha algumas ideias, mas eu precisava colocar isso no papel. Sim. E confesso que operando eu me viro, mas desenhando não é minha praia. E eu estava numa situação, porque veja, quando você vai procurar isso na internet, você tem direitos autorais, eu não posso pegar as figuras feitas por outros. E eu precisava produzir as minhas próprias ilustrações, e eu não conseguia encontrar. Sim. E aí, o marido da minha sócia, Cristina, conhecia um rapaz que faz desenhos, né? Ele é formado na SPM, todo um cara muito bom e que desenha muito bem. E um belo dia, falei, olha, vamos marcar com ele? Ele veio até o consultório, um cara bacana, sim, chama Wagner Lange Firetti. Wagner veio e eu conversei com ele. Falei, Wagner, olha, sim, tal, o que você acha? Ele gostou da ideia. E aí, ele conseguiu assumir essa tarefa hercúlea de fazer ilustrações para o livro todo, porque cada um dos temas tinha que ter uma ilustração. A ideia era assim, o texto aqui, a ilustração aqui. Todo livro tem que ter, e tinha que ser uma ilustração que tinha a ver com aquele pedacinho do texto, tinha que ser uma ilustração na forma de charge, tinha que ser algo engraçado e que trouxesse essa mensagem para o paciente olhar e já ter parte da informação só na figura. Sim. Bom, e ele começou a fazer. E às vezes ele vinha, tinha que mudar um negocinho. Vamos lá, ele fazia tudo de novo, vinha. Então, nós marcamos durante mais de 6 meses, 2 ou 3 reuniões por semana, com duração de 1h30, às vezes quase 2 horas, só para discutirmos uma a uma as ilustrações do livro, né? Então foi uma pessoa que me ajudou muito. E também o mascote do livro foi desenhado pelo meu filho. Coisa linda. O mascote do livro é esse aqui, ó. Foi desenhado pelo meu filho Vitor, que também fez ESPM. E aí, como eu achei bacana, eu deixei o mascote do livro. Então, toda vez que a gente muda de capítulo no livro, vem esse coraçãozinho aqui, que é o mascote do livro. Essa foi a única ilustração que não foi feita pelo Wagner. Sim. Todas as outras ele fez. E aí ele e meu filho conversaram, tudo tal, ficou muito bacana, mas olha as ilustrações do Wagner. Ele realmente, ó, essa tá em preto e branco, mas tem algumas ilustrações que são muito legais. Ó, um coraçãozinho levando uma refeição, tem uma série de ilustrações ao longo do livro em que ele demonstrou uma habilidade incrível e ficamos amigos. E ele acabou viabilizando para mim poder ilustrar o livro da forma como eu queria, porque só o texto ia ficar muito pobre, não ia ficar legal. Hoje o que o paciente curte, ele acha engraçada a charge e ela vai de encontro ao que ele vai encontrar no texto. Exatamente. Então ela vai reforçando o que ele vai ler. Folheando o texto, doutor, eu vi que você aborda assuntos psicológicos, né? Sim. Como que o paciente ele se encontra nesse período? Olha, ele se encontra muito fragilizado. Nós pedimos, inclusive, uma psicóloga que trabalhou nesse livro, é a Luísa, falando sobre os aspectos psicológicos dessa fase.
é um paciente que... E aí eu me lembro muito de uma frase do Dr. Adib, que ele dizia o seguinte: o antídoto contra o medo não é a coragem, o antídoto contra o medo é a fé. Então, você tem que, ao longo desse processo, o paciente tem que sentir que você está com ele em todos os passos da caminhada. Você não vai largar da mão dele em nenhum momento. Ele vai poder saber que ele conta com você. Isto é muito importante. Mas mesmo ele tendo essa certeza, mesmo você estando com ele ao longo dessa caminhada, é uma caminhada realmente difícil de ser feita, né? Ninguém quer operar o coração. Então, é natural que em maior ou menor grau ele apresente oscilações psicológicas. E aí, nós abordamos isso no livro, até para que os familiares entendam que isso faz parte do processo de recuperação. Muito bom. E falando sobre isso, o doutor citou uma profissional, né, da área da psicologia. Existiu outros profissionais que o doutor também cita no livro, que o ajudou a escrever esse livro? Olha, conte para nós. Fez parte do livro a Rosilei, que é nutricionista, a Luísa, que é psicóloga, o Jorge, que é cirurgião junto comigo, tá? E o Túlio, que trabalha com a parte de reabilitação cardiovascular. Esses foram os coautores do livro, que junto comigo, cada um dentro do seu setor, claro que eu participei de tudo, mas evidente quando o assunto é muito específico, aí eu fiz a 4 mãos com os colegas, a parte do texto e as ilustrações, quando eu mostrei para eles, todos adoraram, então aí a coisa foi andando de tal maneira que a gente pôde compor, mas isso é um trabalho de uma equipe, não é um trabalho feito só por um. Sem encontrar as outras pessoas que estão nos bastidores. A Cristina me ajudou muito, o Roberto, esposo dela, me ajudou muito, o próprio Túlio, depois nós vamos falar sobre a editora, que isso foi um outro capítulo desse livro, encontrar uma editora que topasse fazer com as ilustrações da forma como eu queria e tudo mais. Então, tem muita gente que está nos bastidores desse livro que ajudaram demais, senão esse livro não teria chegado ao ponto que chegou. Vamos falar sobre esse ponto, doutor. E esse caminho em busca de uma editora? Conte para nós como foi. Eu procurei algumas editoras, claro que eu não vou citar aqui nomes, mas assim, nenhuma delas quis encarar esse desafio, porque na verdade é um livro que tem muitas ilustrações coloridas, então ele é um livro caro para você produzir, embora ele não seja caro para quem está comprando, porque você fazendo uma larga tiragem você baixa o valor unitário, mas ele é um livro que você tem que apostar nele, você tem que acreditar que ele vai vender. E quando eu procurava as editoras, o que eles queriam que eu aportasse de dinheiro para poder lançar o livro, inviabilizava o livro. Sim, sem dúvida. Na verdade, eles não queriam correr risco nenhum. Né? Eu estava praticamente pagando a primeira edição, desse ela certo ou não. E isso deixou esse livro parado um tempo. Estavam as ilustrações feitas, estava tudo. Aí, o Túlio, que é um dos coautores, falou assim, eu tenho um amigo, é uma editora aqui de Jundiaí. Falei, puxa, que legal, Túlio. E aí, nós fomos conversar com a editora Paco, aqui de Jundiaí. E a conversa foi muito boa. Foi muito boa. Nós conversamos com o Rodrigo. Ele falou, olha, me deixa eu analisar, eu não posso decidir sozinho, eu tenho um corpo editorial e tal, mas eu gostei da sua ideia. E aí eu fui muito sincero com ele. Falei, ó, vamos fazer, mas eu quero que seja feito desta forma. Eu quero as ilustrações coloridas, eu quero isso. Ele falou, não, eu já entendi. Nós não vamos despersonalizar o livro, nós só precisamos ver se realmente é viável. Sem dúvida. E eu fiquei muito feliz quando ele topou. Porque aí a gente pôde dar vazão, eles fizeram, nós fizemos o lançamento em São Paulo, foi muito legal, muito bacana. E o livro é uma joia rara, né? O que eu achei bacana é que, assim, quando eu fui fazer a pesquisa, você vê que tem várias fontes bibliográficas no livro, em língua portuguesa eu não encontrei nada com as mesmas características desse livro. Você tem em espanhol, você tem em inglês, mas você não tinha em português. Você tinha algo semelhante, mas que não cobria todos os pontos que eu procurei cobrir. Então, eu acho que esse livro, de alguma forma, ele veio preencher uma lacuna
que existia para esse tema em língua portuguesa. Algo para o paciente, para o familiar, para o cuidador, com as características que eu citei para você, em língua portuguesa. Perfeito. Doutor, o livro No Caminho Certo Após uma Cirurgia Cardíaca pode ser usado também para profissionais terapeutas? Pode ser usado por médicos, pode ser usado por enfermeiros, por técnicos, por auxiliares, por fisioterapeutas, por nutrólogos, nutricionistas, enfim. Todas as pessoas da equipe multiprofissional, né, quem trabalha na reabilitação, que está em contato com o paciente pós-operado, pode sim lançar mão desse livro como algo que vai ajudá-lo a explicar para o paciente o que o paciente precisa fazer nessa jornada que ele está seguindo de se informar e ser participante do seu processo de recuperação. Sim. O que eu mais quero é que ele tome as rédeas do processo dele na mão, depende muito dele. E se ele estiver informado, ele vai nos ajudar a ajudá-lo. Exatamente isso, com certeza. Estamos terminando o primeiro bloco do segundo programa, mas ainda tem muito papo. Eu vou pedir para você não sair daí. É Pai e Bola, nós já voltamos. Olá, estamos de volta para o segundo bloco do programa Med Saúde, falando sobre o livro No Caminho Certo Após uma Cirurgia Cardíaca, um guia com recomendações para o período pós-operatório. Estou aqui com a minha querida amiga Joyce Silva, apresentadora, cantora, e que está fazendo para nós esse grande favor de intermediar esse papo super gostoso, né, Joyce? Imagina, para mim está sendo uma honra estar aqui com vocês. Então vamos lá, vamos continuar conversando sobre No Caminho Certo Após uma Cirurgia Cardíaca. Doutor, como você equilibrou a narrativa com a informação médica e científica nesse livro, O Caminho Certo Após uma Cirurgia Cardíaca? Essa é uma boa pergunta, Joyce. Veja, eu tinha que produzir um texto que fosse informativo o suficiente para não ser um texto vago. Sim. Mas não tão profundo que trouxesse informações que a pessoa não precisa saber, né? Nós temos que lembrar que o principal artista desse livro é o paciente. Sim. Se é para ele o livro, algumas informações que são necessárias para que ele possa tomar a rédea do seu período pós-operatório precisam constar do livro. Já outras não. Sim. Então eu tentei fazer um mix entre ele ser profundo o suficiente para que não deixasse de abordar o que tem que ser dito, mas não tão profundo que tornasse uma leitura desinteressante. Sim. E ao mesmo tempo, para conseguir tornar atrativa essa leitura, ilustrar com as charts. Então eu tentei jogar com essas três variáveis para produzir um texto que fosse adequado. Muito bom. Agora eu vou fazer uma pergunta muito importante, mediante a dedicatória desse livro. Eu sei que é uma dedicatória muito importante para você. Tem duas pessoas aí que fizeram parte da história da minha vida dentro da cirurgia cardíaca. Sim. Uma delas, infelizmente, o Covid levou. Então eu fiz uma homenagem a esse professor João José Carneiro. Foi meu professor de graduação na Faculdade de Medicina em Ribeirão Preto e foi meu orientador de doutorado. E um grande amigo, uma pessoa com quem eu mantinha uma relação de amizade muito grande e que, lamentavelmente, acabou falecendo. Então, eu, em reverência a ele, em homenagem a ele, eu fiz uma homenagem para o professor Carneiro no livro. Outra pessoa muito importante, que também foi meu professor, grande amigo, que também
foi meu co-orientador da minha tese de doutorado em Ribeirão Preto, foi o professor Paulo Évora, né, que é uma das cabeças brilhantes da cirurgia cardíaca brasileira. Já recebeu vários prêmios e tudo mais, e é um grande amigo. Então, eu pedi ao professor Paulo Évora que fizesse a apresentação do livro, ele ficou muito feliz, e eu mais ainda, e ele fez uma linda apresentação que eu guardo com muito carinho, porque é uma pessoa que eu admiro muito, e talvez uma dos pesquisadores mais brilhantes que a cirurgia cardíaca brasileira já produziu. Ele é vivo ainda, um grande amigo, conversamos a miúde, nos encontramos em congressos, e eu acho que, assim, do ponto de vista de pesquisa em cirurgia cardiovascular, uma cabeça privilegiadíssima. Falamos, doutor, anteriormente, demos uma pincelada, na verdade, sobre a espiritualidade, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta referente a isso para você. O livro menciona o papel da espiritualidade ou da fé na recuperação e como o doutor aborda esse tipo de assunto no livro? A fé, senso amplo, tá? Então aqui nós não vamos entrar na religiosidade. Exatamente. Tá? Então, esse livro ele não tem esse papel. Seja lá qual for a sua fé, seja lá qual for a sua crença, sim, é muito importante que num momento como esse, em que você que está com a sua vida em risco, em que você vai passar por um período tão importante quanto esse, sim, que vai fazer mudanças definitivas na sua vida, você esteja firme na sua fé. Eu volto a falar a frase do Dr. Adib: o antídoto contra o medo não é a coragem, o antídoto contra o medo é a fé. Porque com a fé você consegue suportar qualquer situação, porque você tem certeza do caminho a seguir, você não perde o foco. Exatamente. Né? Então, e hoje nós temos na Sociedade Brasileira de Cardiologia, na Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardíaca, enfim, nas sociedades de cardiologia e de cirurgia cardíaca ao longo do mundo, já não se questiona mais o papel da fé. Exato. A fé é extremamente importante, e aí entendamos esse termo espiritualidade como um termo amplo, sim, que ela tem um papel extremamente positivo no processo de recuperação. E aí você pensa assim, não, só psicológica? Não, física. Com certeza, física, sem dúvida. Tá? As pessoas que têm uma atitude mais positiva, elas têm uma recuperação mais rápida. Exatamente. E isso vem assim de encontro a tudo aquilo que a gente tem visto. Aqueles pacientes que assumem uma atitude mais positiva, mesmo diante do medo, o medo não vai deixar de estar aqui, sim, mas você tem que mantê-lo sob controle, eles têm uma recuperação melhor. Existe um estudo, né, doutor? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas no momento da oração, a atividade cerebral ela expande. Sim, é lindo sim, de ver, então isso é maravilhoso. Independente da sua religião, a fé é uma questão importantíssima. Eu pessoalmente, né, eu não conseguiria exercer sem a minha fé, sim, mas eu respeito aqueles que de alguma forma não professem nenhuma fé, mas assim, que isso tem uma interferência, sim, positiva, grandiosa. Isso é inquestionável. E como o doutor espera que a leitura desse livro impacte a vida das pessoas, dos seus pacientes e das pessoas que vêm a fazer parte da leitura desse livro, O Caminho Certo? Olha, eu quero que essas pessoas tenham um auxiliar no seu processo de recuperação. Sim. O que eu pretendo com esse livro e com outros que eu ainda pretendo escrever é que o paciente ele seja um participante ativo do processo, sim, e não passivo. Ele seja realmente, ele tome a rédea naquilo que lhe cabe do seu processo. Sim. Como diz, né? Eu vou fazer 100% dos meus 50% para a sua recuperação, mas os outros 50% precisam ser feitos por você. Quanto mais informação eu te der, mais eu estou te dando ferramentas para que o seu processo de recuperação seja um processo menos traumático, mais seguro para você, para sua família, para quem toma conta de você, para todas as pessoas que estão direta ou indiretamente envolvidas nessa situação.
Sem dúvida. Doutor, nós falamos que no livro em si não tem pacientes citados sobre recuperação e tudo mais, mas tem a sua vivência, né? Sim. Passando por situações relativamente com os pacientes, né? E eu queria saber um pouquinho mais, há alguma história inspiradora de recuperação que você gostaria de compartilhar conosco, mesmo não estando no livro? Olha, tem várias, né? Ao longo desses mais de 30 anos operando, eu vi de tudo. Sim. Né? Eu vi pacientes que não queriam operar porque tinham muito medo e que confiaram numa situação assim extrema porque já estavam no limite da indicação cirúrgica, que operaram e se recuperaram, e hoje você nem fala que um dia ele foi operado do coração. Sim. Tenho uma paciente, minha amiga querida, em que eu fiz a 3ª cirurgia cardíaca dela, já numa situação já de um coração muito dilatado. Hoje ela nada 3, 4 vezes por semana, 1.500 metros. Ou seja, quando ela vem eu falo, você quer trocar de lugar, você quer me atender? Né? Então ela tem uma prótese, depois mais para frente ela precisou pôr um cardiodesfibrilador, e ela com prótese anticoagulada, com desfibrilador, e ela nada 1.500 metros, 3 a 4 vezes por semana. É uma atleta. E tá ótima. Eu já operei essa paciente há bem mais de 10 anos e tá super bem. Então, a gente tem histórias de superação que são incríveis, de pacientes assim que tinham um prognóstico extremamente reservado e que pudemos intervir, e esses pacientes hoje estão muito bem. A cirurgia cardíaca, ela tem algo de muito bom. O paciente fica bom, ele volta para a sociedade, ele volta a trabalhar, ele volta a produzir, ele volta para a sua família, para os seus afazeres, bem. Sim. Se ele tiver sido operado da maneira correta, no período correto, com a indicação e o procedimento certo, ele vai ter uma recuperação muito boa a ponto de reinseri-lo socialmente, para atividade física, atividade laboral, para tudo. Ou seja, vida normal. Vida normal. Logicamente que com acompanhamento médico sempre. Sim, né? nós não podemos esquecer que esse paciente ele precisa de cuidados. Exato. Mas uma vez seguidos esses cuidados, ele pode ter uma vida normal. Eu tenho um paciente que eu coloquei em marca-passo que é tenista. Sim. Joga tênis, entendeu? Mas tenista mesmo, de alta performance. Então, nós temos pacientes que estão muito bem, com diferentes tipos de atividade e que tocam sua vida numa boa. Isso me deixa muito feliz, né? De saber que de alguma forma eu pude contribuir para que esse indivíduo se reinserisse socialmente. Exato. Bem, e que não fique aquela imagem, olha, coitado, ele tem um problema do coração, então parece que o cara está morto em vida. Não. Falando sobre isso, doutor, quais foram os feedbacks que você recebeu dos colegas de profissão, tanto da sua área como de outras áreas? Olha, muito positivo. Eu, na época do lançamento, eu encaminhei esse livro, até com a ajuda da editora, alguns desses volumes foram encaminhados para os chefes de serviço de cirurgia cardíaca do Brasil, todos adoraram, me ligaram. Alguns deles adotam esse livro e também, na alta, sugerem que o paciente adquira e leia o livro. Então, o feedback que eu recebi foi muito bom. Eu recebi também um apoio da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular e um apoio da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tanto que o logo delas está aqui, ó, na contracapa do livro, o logo das duas sociedades que foram apoiadoras do livro. E onde nós encontramos esse livro para compra, doutor? Ele tem digital? Ele é somente nas livrarias? Posso comprar pela internet? Pode. Veja, esse livro tem duas versões. Tem o livro físico, para quem gosta de ter o livro na mão, e tem o livro em e-book. Sim. A editora é a editora Paco, e você consegue comprar esse livro pela Amazon. Então, hoje é muito simples. Você consegue, tem outras plataformas, mas assim, falando uma que é muito conhecida, você pode pedir, eles entregam na sua casa. Então, você não precisa ir até a livraria. Nas principais livrarias do Brasil, ele está presente. Então, adquirir o livro não é dificuldade e o preço também não é um preço proibitivo. Perfeito, ótimo. Só você adquirir seu livro e ter essa
maravilha na sua casa. Muito bem, estivemos aqui batendo um papo muito legal com você sobre no caminho certo após uma cirurgia cardíaca, o que você precisa saber. Você já sabe, o seu encontro semanal com a saúde é no canal 25 ou 525 NET. Nós esperamos você. Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.